Olá, meus irmãos amados e queridos, seguidores do Evangelho da Graça, seguidores da Palavra do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Saúdo vocês, meus irmãos, com a paz do nosso Messias Yahushua e a graça do nosso Deus Criador, a sua misericórdia, o seu amor. Amém. Assim seja. Irmãos, eu estou muito feliz, irmãos. Nossa, como o nosso Pai é fiel, irmãos. Ele revela tudo. Ele revela tudo, irmãos. Eu vou, antes de eu estar aqui transmitindo a palavra de hoje, eu vou compartilhar com meus irmãos aqui um pouquinho, né, dessa caminhada como nova criatura, né? Um novo ser, aleluia. Irmãos, eu tenho aproximadamente, né, quase 4 anos que eu verdadeiramente ouvir a palavra, o chamado do Messias. E, irmãos, é muito lindo, irmãos. Eu definitivamente, eu morri para o mundo. Logo no início começou a acontecer, né, muitas coisas. E quando a gente tá bem novinho, a gente não entende. A gente não entende, ainda tem resquícios do mundo dentro da gente. Mas, irmãos, quando você recebe o chamado, é muito forte. É tipo assim, instantaneamente você se separa do mundo. Então você pode, irmãos, você pode estar usando droga, bebendo, fazendo mil e umas atrocidades, né, abominações, mas o nosso Deus, Ele nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Ele conhece os nossos corações, Ele nos conhece, Ele te conhece. E aí chegou o momento que Ele falou: agora, filho, agora vem. Você está preparado. Sabe? E interessante falar isso, né? Você está preparado. Sabe por quê? Porque a gente não entende, né, assim, as coisas da vida, assim, o nosso passado. E quando você torna-se uma nova criatura, e com o tempo, você meditando na palavra, Ele vai te revelando tudo, o porquê daquilo, por que aconteceu aquilo, por que você fez aquilo, né? E tudo tem um propósito, né? E então, assim, irmãos, todos nós, seguidores da verdade, filhos da justiça, né, crentes, verdadeiros adoradores, nós sabemos, porque ele fala com a gente, Ele confirma, e a gente entende tudo e sabe o porquê, e para quê, e como usar, sabe? É muito, mas muito forte, é lindo demais. E por que eu estou falando isso, irmãos? Para, aqui com toda humildade, inspirar, motivar os meus irmãos da fé. Porque nós estamos vivendo, irmãos, o fim dos tempos. Os últimos dias. Não nos resta muito tempo. Não nos resta. Não fique esperando. Falta muito pouco tempo. Ok? As profecias todas estão se cumprindo. Todas. E o Pai, Ele está levantando o seu povo. O que é que Ele tanto falou? O que é que Ele tanto falou? Os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E Yahushua, o Messias, Ele é o segundo Adão. Ele é espírito vivificante.
A letra mata, o espírito vivifica. Ou seja, a consciência do Pai que desceu sobre o Filho e desceu agora sobre o povo que crê no Filho e que se arrependeu dos seus pecados, começa a abrir, os olhos abrem, os ouvidos abrem, e a gente começa a enxergar e ouvir a verdade. Em tudo. É lindo demais. Então, antes de dar início na passagem de hoje, eu gostaria de ler com vocês aqui dois versículos muito legais para dar entendimento a essa mensagem. Fica no livro de 2 Pedro, na Nova Aliança aí, que o sistema religioso fala no Novo Testamento, que não deixa de ser, né? Então perceba, vá lá em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 20 e 21. Olha só. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Porquanto, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens separados, homens santos, separados deste mundo, falaram da parte de Yahweh, do nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, orientados pelo Espírito Santo, pela consciência justa, pura, separada do Pai. Amém? Então, meus irmãos, não sigam homens, não sigam o sistema. O nosso Salvador, ele falou, não chameis ninguém de mestre, não chamei ninguém de, que no caso mestre é rabi, né? Não chameis ninguém de rabi, mestre, não chameis ninguém de pastor, que no outro versículo fala mestre de novo, mas a gente sabe que é pastor, nesse sentido de líder religioso. Não chamei ninguém de pastor, líder religioso. Não chamei ninguém de padre, de papa, ou seja, porque só um é o vosso Pai. Entende, irmãos? E o nosso Messias é a palavra do Pai que se fez carne, é o Filho dele. Então, ele é o nosso mestre, ele é o nosso único mestre, o único guia, ele é o nosso único bom pastor. Foi ele que deu a vida por mim e por você, ninguém mais. Então, irmãos, não fique achando que as profecias das Escrituras trata-se de algo intelectual, ok? Não. As Escrituras, ok? É a palavra de Yahweh. E a palavra de Yahweh é espírito vivificante. Tá bom? Então, eu tirei aqui do livro de 2 Pedro, só para a gente bater aqui forte agora. Então, porquanto jamais, ou seja, nunca, never, jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens separados falaram da parte de Yahweh, orientados pelo Espírito Santo. Tá claro? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Pô, irmão Tiago, eu tô conhecendo a palavra agora, irmão. Eu tô sedento, eu tô buscando, eu tô lendo a Bíblia. E eu vejo muitos vídeos, eu vejo documentários, eu vejo muitas coisas, eu vejo muita gente pregando as Sagradas Escrituras, a Bíblia, falando na internet. Como é que eu sei quem está falando a verdade? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Irmãos, vejam só. A palavra, ela nos exorta para que nós, o quê? Busqueis a sabedoria, ok? Como a gente busca o ouro e a prata. Ou seja, a gente tem que estudar, irmãos. A gente precisa examinar. E isso não está ligado à inteligência intelectual. Esqueça a academia, esqueça a escola, a educação que nos foi apresentada. Esqueça.
Você tem que aprender a desaprender. Tire da sua cabeça tudo que o sistema religioso e político colocou, ok? Esvazie o vaso para que Yahweh derrame o seu azeite. Então, o que é que o irmãozinho aqui de vocês, com toda humildade e sinceridade, eu recomendo a vocês? Antes de ler a Bíblia, orem. Orar é conversar com o Pai. Converse com Ele. Pai, eu quero entender a Tua palavra. Eu quero entender, Pai, o que está aqui escrito, o que significa, de que povo, de que terra, onde é esses lugares. Me revela, Pai, em nome do Teu Filho, em nome da verdade, em nome da promessa. Yahushua, o Messias, revela, Pai, a verdade. Amém. Que seja feita a Tua vontade, não a minha. Amém. E aí, meu irmão, você começa. Aí quando você começar a ler a Bíblia, irmãos, você, todas as vezes, independente do tempo, né? Eu acabei de citar no início do vídeo que já vou fazer 4 anos que eu recebi o chamado, que eu nasci de novo, que eu morri para o mundo. Ou seja, eu continuo com o mesmo temor, com a mesma reverência, né? E isso só aumenta. O cuidado com o passar do tempo, ele só aumenta. Porque no início a gente vai lendo, como a gente aprendeu no sistema, ler rápido. A gente passa por palavras que a gente não entende, a gente nem quer saber, vai seguindo para ver se vai achar lá no final. A gente pula os pontos, as vírgulas, as exclamações, enfim. E o tempo vai passando, você vai lendo as mesmas coisas. Cada vez que você lê o mesmo livro, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, você recebe uma nova revelação, porque você está sedento. E essa sede é mérito, é tudo do Pai, provém do Pai, nada vem da gente. É Ele que bota na gente, então a gente começa a ficar sedento. E essa busca por entender as passagens que você está lendo, ela começa a ficar aguçada. E você começa a ter o quê? Tipo assim, uma atenção, a sua atenção ela é potencializada. Então quando você começa a ler e você vê uma palavra que você não sabe do que se trata, você não conhece essa palavra, você não deixa mais ela passar por você. Não. Você vai procurar saber o significado. Nem que você faça uma pesquisa rasa em algum site de pesquisa ou você abre um dicionário, mas você não vai passar, você vai precisar de algum norte dessa palavra aí. E aí quando você começa a entender as raízes das palavras, a coisa começa a melhorar. O tempo vai passando, você começa a comparar. Vem cá, eu li aquilo ali, procurei, disse que era uma coisa, mas quando eu continuei no texto, a referência parece ser outra coisa. Será que aquela palavra ela também está direcionada a outra coisa? Deixa eu procurar outras fontes desta palavra. Ó, essa fonte aqui parece com o final do texto. Bateu, linkou. Tá entendendo, irmãos? Por quê? Porque a verdade, ela foi ocultada, ok? Ela foi ocultada, ela foi escondida do povo de Yah, tá bom? Os nossos inimigos, eles roubaram a nossa história, eles nos saquearam, eles nos escravizaram, eles mataram muito dos nossos ancestrais, dos nossos povos. Okay? Então ele escondeu, ou seja, a verdade está escondida. E quem é que esconde as coisas? É o maligno. O maligno, ele vive nas trevas, na escuridão. Ou seja, quem comete pecado, perceba, a pessoa que peca, ela, ó, não fale não, fale pra ninguém não. Por quê? Porque eles andam na escuridão, eles andam em oculto, escondidos. Por isso que quando a gente se converte verdadeiramente, que a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente tornamos-nos nova criatura, a gente está com a luz. Quem é a luz? É o Messias, ele habita em nós hoje. Então a luz clareia tudo. Então quando você vai entrar em contato com essas pessoas que continuam no pecado, isso se você encontrar elas, porque elas desaparecem. Por quê? Porque se ela estiver perto de você, você vai revelar os pecados dela.
Porque você é luz, você não mente, você só fala a verdade. Então quem anda nas trevas é mentiroso. Quem anda na luz só fala a verdade. Então se ela conversar das coisas que ela faz, você vai falar a verdade. E ela não vai gostar. Então ou ela vai te agredir, ou ela vai te humilhar, vai te caluniar, vai escarnecer de você, ou ela vai sair de perto de você. Entendeu? E ela vai falar mal de você, enfim, por aí vai. Né? Essas são algumas características do que acontece quando há esse encontro entre a luz e as trevas. Por isso que não há comunhão. Aí tem gente que fala, você se isolou, você tá diferente, você agora só quer falar de Bíblia, só quer falar de Sagradas Escrituras, só fica falando agora de Evangelho. Porque nós somos eternos. A gente crê no Evangelho da Graça. A gente crê na palavra do nosso Deus, Criador, que nos criou, nosso Pai. A gente crê. E quem crê verdadeiramente do fundo do coração, ele, revela. Ele derrama o azeite. É fonte de águas vivas que não acaba mais. Tá entendendo, meus irmãos? Aleluia. É muito forte, né? E muito maravilhoso. Então, irmãos, vamos à palavra do vídeo. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Como eu sempre digo, examine as escrituras por conta própria. Ore ao Pai, peça direção, tá bom? Eu vou estar aqui lendo este capítulo de acordo com o meu entendimento, com o que o Pai me revelou, o que a Ruxa tem me revelado, o meu mestre, o meu Salvador e a Ruxa tem me revelado. Eu vou compartilhar com vocês. Retende o que for bom. Se fizer sentido, amém, aleluia, tamo junto. Se não fizer, examine, vai examinar, tá bom? Vai examinar primeiro e veja lá se faz sentido e tal. Se você examinar e você ver que não faz, então é isso, tá bom? No dia do juízo, a gente vai saber quem realmente estava mais ali certeiro. É assim, irmãos, a gente não tem... Por que eu estou falando isso? Porque quando você começa, de fato, a viver a verdade, que você não usa máscara, você de fato é transparente, o que é que acontece? Você está falando a verdade que está no seu coração, que o mestre está colocando. E as pessoas que falam a verdade, que está sendo pura, que está sendo justa, que está realmente falando o que está sentindo, essas pessoas serão perseguidas. Essas pessoas serão açoitadas, humilhadas. Entende? Por quê? Porque os religiosos, os fariseus, ok? Eles não suportam a sã doutrina. As pessoas que estão no mundo não suportam a sã doutrina, porque os religiosos, eles são do sistema, eles estão seguindo o sistema religioso, ou seja, eles estão seguindo líderes religiosos, eles estão seguindo homens. E eu acabei de ler 2 Pedro, capítulo 1, aqui vocês viram no verso 20 e 21. Eles estão seguindo, então eles ficam presos, eles ficam no aprisco, que é o todo o sistema religioso, político, financeiro, alimentício, farmacêutico, bélico, todo o sistema mundial, a grande mídia, tudo isso é controlado por Satanás, a antiga serpente que engana o mundo todo, o dragão, o diabo. É ele que controla esse mundo. Então, quando você nasce de novo, ok? Você vai na contramão deste mundo. Então, os fariseus, eles ficam, furiosos. Entende? Mas nós somos mais do que vencedores no sangue do Cordeiro derramado no madeiro e a Ruxa Hamashia. E a gente não teme ao homem. Ele pode fazer o que quiser com essa carcaça aqui. Mas eles não podem tirar a nossa salvação.
Eles não podem. Então, meus irmãos, não tenham medo. Não tenham medo. Vão em busca da sua história verdadeira. Vão em busca da verdade. Amém? Assim seja. Então, vamos aqui revelar o capítulo. Né? Já fiz 20 minutos, já dava um vídeo, né? Mas eu vou pegar aqui, vou dar início aqui já no capítulo. E o meu celular ele grava até 30 minutos, aí eu continuo finalizando o capítulo, tá bom? Mas vai ser bênção pura, maravilha. Olha só, capítulo 35 do livro de Isaías. Tá bom? Yashayahu. Vamos lá? O deserto e a terra ressequida se rejubilarão. Ok? Tem muitas referências à terra e a deserto. Como? A terra seria coração. Deserto seria o seguinte, seria quando você se separa. Quando o povo de Israel se separou, ele foi para onde? Para o deserto. Então os santos separados. Então quando você se separa, ok? Você está no deserto, né? Porque todo mundo quer viver o mundo. Você está no deserto. Você se separou. E a terra, ou seja, a terra, o coração, ressequida se rejubilarão. Então, hoje a gente está vivendo os últimos dias e a gente está vendo a tirania sanitária deste sistema mundial, de todo esse engodo, essa mentira, que todo mundo está envolvido, ok? Porque eles seguem o Deus deles, o pai da mentira, o dinheiro. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, o Criador dos céus e da terra, ou você serve ao dinheiro, o sistema mundial. Então eles estão oprimindo, eles estão colocando uns contra os outros. Já começou a perseguição, entende? E aí o que é que acontece? Muita gente, muitos dos nossos irmãos, tá bom? Estão tristes, estão com a terra ressequida. O coração tá apertado. Tá vendo a família não acreditando no que ele tá falando, não acredita no que ele fala e ele fica triste. Aí Isaías 35 está dizendo que o deserto e a terra ressequidas irá rejubilar, irá ficar feliz. Aí vamos lá. O ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Olha só, uma comunicação ligada ao ambiente, ligada à natureza. Olha só, olha as figuras de linguagem. O ermo se encherá de felicidade e florescerá, ó, flores, como a tulipa. Olha só, entendeu? Aí pesquisa aí, tulipa, vê aí. Tá entendendo o que eu falei no início? Pesquisar, entender o que seria o ermo, o que seria a tulipa, florescerá. Enfim, aí a gente vem pro verso 2. Cubra-se de flores. Sim, rejubile-se com grande alegria e exulte. A glória do Líbano, olha só, lhe será transferida. Ou seja, meus irmãos, o que o Líbano remete, né? O Líbano, se você fizer uma pesquisa aí, ele remete ao seguinte: a fonte permanente de água. É uma fonte permanente de água, ok? Que lá no Oriente, para as bandas do Oriente, é escasso. Ai, meu pai, a glória do Líbano é uma fonte de água permanente. Eu já tô aqui, ó o olho de alegria. Oh, meu pai, obrigado. Lhe será transferida, bem como o resplandor do Carmelo. Olha só, o Carmelo é o que? É um jardim fértil, é um pomar bem cultivado, a vinha do Criador. E da rosa de Saron. Olha só, bem como o resplendor do Carmelo e da rosa de Saron, né? Saron. Eu que já estou falando rosa, de Saron. Ou seja, o Saron é a metade. Você vai ver algumas referências aí a Saron que diz o seguinte: é a metade norte da planície costeira de Israel.
Tá vendo? Isso aqui é América do Sul. Isso aqui é o Brasil, metade do norte. Metade do norte do Brasil. Aí você vai procurar sobre Rosa de Saron, né? E aí, meus irmãos, o que é que você descobre? A Rosa de Saron é o lírio do vale. Tem uma cidade, né, em Manaus, na capital Manaus, da Amazônia. Amazônia, jardim fértil, vinha do Criador, pomar cultivado, a glória do Líbano lhe será transferida. Líbano, fonte de águas permanente. Qual é a terra de riquezas inesgotáveis, que tem uma fonte de água permanente, que o homem não consegue cessar, que ele não consegue parar. E para onde é que está a direção do mundo? Qual é a terra mais fértil, mais rica, que dá para alimentar o mundo todo? Que o mundo todo está querendo um pedaço dessa terra. Qual é essa terra? Hein, meus irmãos? Qual é essa terra? Hein, meus irmãos? Bem como o resplandor do Carmelo. Já falei, jardim fértil. E de Saron, ok? É metade do norte da planície costeira de Israel. Israel, ok? Lírio do vale. É lá que tá os lírios do vale, a Rosa de Saron, ok? A terra fértil, a vinha do Criador. Aleluia. Então, meus irmãos, eles verão a glória de Yahweh. Vocês estão vendo agora a glória de Yahweh. A glória de Yahweh. Vocês estão vendo agora a glória de Yahweh. O Criador. O esplendor do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Yah. Aleluia. Louvado seja o Criador. Oh, glória. Verso 3, fortalecei, pois, as mãos abatidas. Não, eu creio. Ó, as mãos abatidas. Não, eu creio, eu sou crente. Não, eu vou tomar, né? Porque senão eu vou perder meu emprego. Preciso pagar as contas. Mas eu sou cristão, viu? É cristianismo. Não sabe nem o que é. Sou do cristianismo, eu sou cristão. Tá entendendo? Ou seja, fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Porque a fé do povo verdadeiro de Yah tá cambaleante. Porque, irmão, as pessoas estão, porque a gente foi enganado, eles mentiram, é Satanás, né, irmão? Só que a gente se arrependeu, a gente pediu desculpa ao Pai, verdadeiramente. Se arrependeu, a gente morreu pro mundo. Então o Pai viu de fato que o filho voltou, ó, a parábola do filho pródigo que volta a casa. Voltei, Pai, e aí? Me fala a verdade. Então por isso que a gente estava cambaleante, com as mãos abatidas. Porque a gente estava fundamentado em mentiras. Eles nos contam mentiras. Todas as religiões são criadas pelos homens. Todo ismo leva ao abismo. Aí fica o povo, não, porque eu acredito no rabi, porque eu acredito num pastor, porque eu acredito num padre, porque eu acredito, não sei o que lá, não sei o que lá. Independente da religião. Ok? Então o que é que acontece? Aí não tem uma fé fortalecida. Fica que nem folha seca, jogada para um lado e para o outro. Não tem um norte. Não tem um norte. Não tem um norte, entende? E aí, irmão, o que é que tá dizendo aqui? Rejubilem-se, alegrem-se, ok? Grande alegria exulte, porque a glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória de Yahweh, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. O esplendor do nosso Deus. Fortalecei, pois, as mãos abatidas.
revigorais os joelhos cambaleantes. Ok? E assim nós vamos para a parte 2 desta mensagem. Tô suando, ó irmão, porque tá queimando. É muita fome e muita sede de justiça. Caiu a grande Babilônia. Caiu, o gigante acordou. Entre no meu Telegram, Povo de Ar. Meu não, nosso. É o Telegram do Povo de Ar. É a página direcionada para o Povo de Ar. Eu criei aquele perfil lá através do pai que me deu essa ideia de começar lá. Eu comecei lá, depois eu vim falar no YouTube porque chegou a hora. Quando chegar a hora não tem escolha. O pai levanta e fala, bora, você vai falar tudo que eu botar na sua boca. E eu tô aqui porque eu sou servo de água e eu trabalho para o reino. Hoje eu trabalho para o reino, somente. Então eu estou aqui transmitindo o que o Pai tem me revelado, com muita humildade e sinceridade do coração, para todos vocês, meus irmãos. Então entre lá, baixem o aplicativo Telegram, ok? E entre na página Povo de Ar. Eu vou colocar aqui o link, aí você vai direto, tá bom? Um beijo grande e nos encontramos na parte 2 para terminarmos esta leitura e meditação do capítulo 35 de Isaías. Shalom.